para todos os públicos. Olá meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, bom dia, aqui é a professora Sônia, nós estamos ministrando aula de Geografia e História, tudo bom com vocês? Como é que foi essa semana? Estão estudando bastante? Muito bem, pois é, porque esse é o nosso projeto de vida, estudar. E falando em projeto, essas aulas elas são vinculadas na TV com o projeto da nossa Secretaria de Educação da cidade de Rosário. E qual é o nome do projeto? Quem foi que já aprendeu? Muito bem, é Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. E hoje, na nossa aulinha de Geografia, nós vamos estar encerrando este assunto que a gente já estudou bastante. Qual o assunto, tia Sônia? Hoje nós vamos retomar um pouquinho sobre a nossa última aula que falou sobre as atividades produtivas do campo, ou seja, as atividades que geram renda, que geram dinheiro e que são desenvolvidas no campo, na área rural. Tudo bem? Nós já falamos, já estudamos um pouquinho sobre cada uma e hoje nós vamos finalizar. Hoje nós vamos ver conceito, vamos ver quais são os principais produtos que vêm dessa atividade e vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá? Mas antes, tia Sônia trouxe gravuras, textos, tudo com a intenção de nos ajudar a memorizar e aprender muito mais. Vamos lá, meus amores, acompanhar? Vamos lá. Muito bem. Então, a nossa primeira atividade que nós vamos relembrar e aprofundar o nosso estudo é sobre a agricultura. Já falamos bastante que a agricultura é a atividade relacionada a cultivar a terra, preparar o solo para cultivar alimentos. E nós sabemos que todos os produtos que vai para nossa casa, para nossa alimentação, ela é oriunda, ela vem da agricultura, não é? Já estudamos isso bastante. E só relembrando um pouquinho, que produtos são esses? São todas as nossas frutas, os nossos legumes, os cereais, como por exemplo a maçã, a laranja, o abacaxi, o arroz, o feijão, o milho, tá bom? Então, todos esses produtos da nossa cadeia alimentar, ela vem da agricultura, ou seja, os que são oriundos, os que são derivados dos vegetais, tá bom? Nós também vamos estar conhecendo alguns produtos que vêm da pecuária, que também é uma atividade rural. Tudo bem? Mas voltando para a agricultura, vamos concluir. Muito bem. A agricultura, ela produz, o principal produto da agricultura, ela é de origem in natura. O que é isso, professora? O que é isso, tia Sônia? O produto in natura é aquele produto que a gente consome sem ele passar por nenhum tipo de processo, tá bom? Ele é in natura, ele é natural, do jeito que ele sai do campo, sai lá da lavoura, tá bom? Um exemplo é as hortaliças. Vamos pensar que tipo de hortaliça? O alface, tá bom? O alface que a mamãe, que o papai vai lá no supermercado e compra e traz para nossa casa. Quando a gente vai comer esse alface na hora do almoço, na hora do lanche, ele é consumido in natura, ou seja, a mamãe não cozinha, ele não vem enlatado. Então, esse é um exemplo de produto in natura. Outro exemplo, as frutas, a banana, que você só tem que higienizar, só tem que lavar e já pode descascar e já pode comer. A maçã, tá bom? O milho, ou seja, quando o alimento ele não passa por nenhum tipo de processo, nós dizemos que ele é um produto in natura, ok? Muito bem. E
O que mais é fornecido pela agricultura? Muito bem, além dos produtos in natura, que são os produtos que podemos consumir do jeito que ele é colhido na sua cultura, na sua agricultura, nós também, a agricultura também fornece matéria-prima, tá bom? Fornece matéria-prima para a indústria de alimentos. O que é isso, tia Sônia? Através dos produtos que são cultivados na agricultura, esses produtos eles são fornecidos para a indústria e eles vão ser transformados em outros alimentos. Um exemplo que a tia Sônia trouxe é o milho, tá bom? O milho, ele é fornecido para a indústria e ele vai se transformar em vários tipos de alimentos. Por exemplo, nós temos ali a imagem do flocão, que é aquele produto que a mamãe usa para fazer o bolo de milho, para fazer o cuscuz, o nosso delicioso cuscuz de fubá, para fazer o mingau. Então da matéria-prima fornecida pela agricultura, o milho, ele se transforma em vários produtos, uma infinidade de produtos. E tem um que vocês gostam bastante, não é? Aqueles Cheetos que a gente compra, ele também, a sua matéria-prima é o milho. E um outro exemplo que nós temos ali é o suco da maçã. Ali tem uma caixinha do suco da maçã. Então, qual é a matéria-prima que vem da agricultura que é usada na produção desse suco? Tá bem fácil, não é? Muito bem. É a maçã, meus amores. É a maçã que é fornecida para essa indústria e a partir de todo um processo vai terminar nesse suco de caixinha, tá bom? É só para vocês entenderem qual é a importância da agricultura na nossa alimentação, tá bom? Muito bem, vamos continuar? Vamos ver qual é o próximo assunto? Muito bem, a pecuária. Já tinha falado anterior que nós iríamos hoje encerrar o assunto sobre pecuária. Que vem ser a pecuária? Já aprendemos, mas vamos ficar sempre retomando para aprender um pouco mais. Então, a pecuária, meu amor, é uma atividade rural que é desenvolvida na zona rural e ela consiste em quê? Ela consiste na criação e reprodução de animais. E parecido com a agricultura, ela também é matéria-prima, ela também fornece matéria-prima para a indústria que vai se transformar em vários gêneros da nossa alimentação. Não só da nossa alimentação. Da agricultura, a gente tem outras matérias-primas que vai servir para a produção de objetos, como por exemplo, o couro. O couro, ele é uma matéria-prima que é usado na fabricação de bolsas, de cintos, de sapatos, tá bom? É só um exemplo para vocês não associarem a pecuária, somente com a alimentação, tá bom? Mas, voltando para a alimentação, quais são os alimentos que a gente consome que vem da pecuária? Essa é fácil, muito fácil, não é? Nós temos a carne, nós temos o leite, o ovo, o mel, entre outros e outros, tá bom? Muito bem, podemos continuar? Só relembrando um pouquinho, já vimos a agricultura, estamos concluindo o nosso estudo sobre pecuária, mas está faltando mais uma atividade bem importante que também é desenvolvida na área rural. Quem é que lembra? Lembra que a tia Sônia falou assim, estamos aprendendo palavras novas? Isso, muito bem, quem disse extrativismo. Hoje nós vamos também finalizar com esse assunto. Vamos aprender um pouquinho mais. Vamos lá, meus amores? Muito bem. Então, vamos conceituar, vamos aprender o conceito de extrativismo. O extrativismo é a atividade de extração
que é extração, Sônia? É a mesma coisa de tirar, tá bom? Extrair tem o mesmo sentido de retirar, ok? Então, é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais e industriais. Tudo bem? Deu para aprender? Então tá, não é muito complicado, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais para clarear mais as informações. Observando as imagens do nosso slide, a gente percebe uma pessoa que ela está fazendo pequenos cortes em uma árvore, tá bom? Então, aí, meus amores, é um exemplo de uma extração de um produto natural, tá bom? O que ele está fazendo? Ele está fazendo pequenos cortes em uma seringueira, que é uma árvore que dela sai um produto chamado látex, que depois ela vai para a indústria para virar borracha. E depois que essa borracha ela passa por todo esse processo, ela vai virar vários tipos de produtos, tá bom? Muito bem. E também dá pra gente observar o quê? Nós temos ali imagens de diamantes, imagens de ouro, se a gente observa aqui no cantinho. Ouro, tia Sônia? Sim, meus amores. Todas essas pedras preciosas que a gente vê na TV, que a gente vê nas lojas, que a gente vê nas joias, elas são extraídas da natureza, tá bom? Elas se encontram no solo do nosso país e ela passa por esse processo de extração através de uma mão de obra, de garimpo, que a gente não vai entrar muito nessa conversa porque ia se alongar bastante, tá certo? O importante é que vocês aprendam que a extração de pedras preciosas, ela faz parte do extrativismo, ok? Tá complicado? Não precisa ficar preocupados. A gente vai estudar mais e vai aprender tudinho. Muito bem. Então, o extrativismo, como a tia Sônia vem falando para vocês, ele se divide em 3 tipos, ok? 3 formas. Vamos aprender? Existe o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral, tá bom? Repetindo, recapitulando, quais são os 3 tipos de atividade do extrativismo? O vegetal, o animal e o mineral. Então, seria o que, tia Sônia? Cada um desses? Muito fácil. Nós já aprendemos na aula de ciências que toda vez que está falando de vegetal, nós estamos falando da nossa flora, nós estamos falando das nossas plantas. Tá bom? Então, toda vez que é tirado, que é extraído da natureza algum elemento que vem de uma planta, que pode ser as flores, que pode ser os frutos, que pode ser as cascas, raízes, então tudo que é tirado da planta para ser utilizado na fabricação de algum produto, que pode ser um remédio, pode ser algum produto da linha cosméticas. Lembra que a gente falou que da nossa natureza é retirado muitos produtos que é usado na fabricação de perfumes, na fabricação de shampoos, todo esse produto que é usado no cosmético, lembra? Pois é, então todas as vezes que é extraído na natureza partes da planta, eles estão praticando um extrativismo vegetal. É só fazer essa associação. Associar a palavra vegetal às plantas, tá bom? Que eu tenho certeza que você já viu na nossa disciplina de ciências, ok? Muito bem. E o animal, tia Sônia? O que seria o extrativismo animal? Muito bem. Aqui a gente vai fazer uma pausa para a gente
clarear as ideias, porque eu terminei de falar que o cultivo de animal também é chamado de pecuária. E aqui a gente tem um exemplo de uma pesca e uma caça de animais que já estamos chamando de extrativismo animal. Então, qual é a diferença? Muito bem. O animal que é cultivado em propriedades particulares, ele faz parte da pecuária. Mas quando a pessoa vai extrair esse peixe, vamos usar a figura do peixe. Quando a pessoa sai de casa, tá bom? Pega o seu barco, pega o seu instrumento de pesca e vai ou para o rio ou para o mar pescar, ele está praticando uma atividade do extrativismo, tá bom? Por quê? Porque ele não está criando aquele peixe. Aquele peixe não está sendo cultivado, não está sendo reproduzido por ele em cativeiro. Tá certo? Ele está indo à busca desse peixe na natureza, tá bom? Nos rios, nos mares. Então, essa é a diferença. Quando esse peixe é cultivado em uma propriedade particular, onde ele é criado, então ele faz parte da pecuária. Quando ele está livre na natureza e por algum motivo o homem vai lá pescar, usar seus instrumentos de pesca, ele está praticando a atividade do extrativismo, ok? Criado em cativeiro, pecuária. Livre na natureza, extrativismo, ok? Deu para entender? Muito bem. E a caça de animais? Hoje sabemos que a caça de animais é uma prática que não é liberada, é ilegal, tá bom? Mas ela é citada porque tem algumas exceções que existe sim essa prática de caça de animais, mas que a gente também não vai entrar nesse assunto agora, ok? Muito bem. E para fechar hoje o nosso estudo sobre os tipos de extrativismo, nós vamos fechar com o estudo da atividade extrativista mineral, tá bom? Então, o que consiste, o que vem ser o extrativismo mineral? Tia Sônia vai usar um exemplo desse mineral que é extraído do nosso solo, que é bem usado no nosso cotidiano, que é o ferro, tá bom? A gente vê o ferro na fabricação de diversos objetos na nossa casa, né? Por exemplo, agora nós estamos aqui no estúdio de televisão, então se a gente observar que tem muitos objetos que são fabricados com esse mineral, tá bom? E além do ferro que é extraído do solo, nós já vimos que nós temos o exemplo da extração de pedras preciosas, que são os diamantes, são os rubis, e também de metais como o ouro e a prata. Sim, eles são encontrados no nosso solo, em determinados lugares. Vocês sabiam disso? Pois é, muito bem. Eles são produtos do extrativismo mineral. Ok, meus amores? E aí, deu para aprender bastante? Tenho certeza que sim. Nós vamos estar hoje finalizando esse assunto de atividades da área rural. Aprendemos bastante. Pegue o seu livro, releia tudo, tá bom? Para você ficar, bem inteirado desse assunto. E vamos lá. Todo finalzinho da nossa aula tem aquela atividade para a gente revisar, não é isso? E o que vamos fazer? Sempre lembrando, o que a tia Sônia sempre pede? Que você faça com bastante capricho a sua atividade, bem caprichosa, para quando a gente retornar na nossa aula presencial, você levar para a escola, não é isso? E o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista. Uma lista de quê, tia Sônia? Você vai fazer uma lista, não é de muita coisa, tá? Você vai colocar nessa lista o nome de 3 produtos que venha da agricultura, que venha da pecuária e agora também que vocês já aprenderam que vem do extrativismo, ok? Então a gente vai ficando por aqui, lembrando que no próximo bloco a gente tem a nossa aulinha de história.
Um beijo do coração de vocês e até o próximo bloco. Olá, bom dia de novo. Estamos retomando a nossa aulinha de história. Lembra? Bloco anterior eu disse que nós iríamos agora dar continuidade com a nossa aulinha de história. E o que nós vamos aprender hoje? Hoje, meus amores, nós vamos finalizar aquele nosso assunto que já trabalhamos sobre família, tá bom? Nessa nossa trajetória, nessas nossas aulas de história sobre família, nós aprendemos sobre a composição da família, quem são as pessoas que fazem parte da família, quais são os valores. E hoje nós vamos continuar estudando sobre a convivência em família. O que dá para se aprender em família? Por que é importante manter essa harmonia em família? O que isso vai nos ajudar? E o que vai ajudar para você, que é pequenininho, você que tem 6 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos? Por que é importante, tia Sônia, eu aprender tudo isso? Vamos lá? Vamos descobrir junto, meus amores? Então vamos lá. Muito bem. Aprendizado em família. Nós, como a tia Sônia já falou, será ser só nas nossas escolas que a gente pode aprender alguma coisa? Será se eu também posso aprender na minha família, no meu âmbito familiar, na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão que é mais velho? Ou eu só posso aprender na escola com a minha professora? Não, meus amores. A família, na verdade, funciona como a nossa primeira escola. É na família que a gente aprende os nossos primeiros valores, é que a gente aprende conceitos de educação, tá bom? Na escola, a gente vai aprender sobre outras formas de como se comportar na sociedade. Vamos desenvolver a leitura, a escrita, vamos aumentar o nosso conhecimento. Mas a educação em si, como se comportar na sociedade, como viver em grupo, como aprender a conviver com o outro, a gente começa a aprender aonde? Na família. E é muito importante que você tenha consciência que você tem que ouvir o papai, ouvir a mamãe, ouvir a vovó. Sabe por quê? Deixa eu contar um segredo para vocês. Tem muitas crianças, que não é o caso de vocês, que não gosta de ouvir a vovó. Porque diz assim: a vovó, o vovô, eles já estão velhinhos, eles não sabem de nada. Mas será se isso é verdade? Não, meus amores. O vovô e a vovó, eles sabem de muita coisa e ele pode ensinar muita coisa para você, tá bom? Então, o que eu quero que vocês aprendam hoje? A ouvir, a prestar bem atenção quando o vovô, quando a vovó ou aquela pessoa mais idosa que mora com você lhe chamar, dê bastante atenção, sente do lado, converse com ela. Sabe por quê? Que você vai aprender muito mais. Ela sabe muito mais da vida. Por quê? Porque já viveu mais. Não é assim? Muito bem. Então, na convivência em família, nós aprendemos o quê? O que dá para se aprender na convivência em família? Tia Sônia, por que a gente está aprendendo isso? Por que a gente está falando desse assunto? Porque é importante. Aqui na escola, né? Porque essa é uma aula de escola. A gente está dando essa aula na TV, mas ela é uma aula de escola. Aqui na escola, a gente aprende tudo, inclusive o que devemos aprender em família. Não é legal? Muito bem. Então, em nossa família, nós podemos aprender valores, costumes, como se comportar em diferentes lugares e situações. E outra coisa bem importante, é na família que nós aprendemos em conjunto a resolver problemas que vai surgindo na nossa vida. Ah, tia Sônia, mas eu sou criança, eu não tenho problema. Você talvez não tenha aquele problema
do tamanho do problema da mamãe, mas você tem. Quer que a tia Sônia lhe dê um palpite? Já teve alguma confusão na sua casa? Já teve aquela briguinha com o irmão? Já? Eu sabia. Pois muito bem, essa briguinha dá pra gente aprender a resolver ela em família. Fazendo o quê? Contando com a ajuda do papai e da mamãe, ouvindo seu irmão, ouvindo a mamãe. E aí você vai aprendendo desde pequenininho que na família a gente também aprende a resolver problemas, tá bom? É bem importante isso. E o que são valores? Valores, meus amores, é tudo aquilo que a mamãe, que o papai, ou que a vovó... Por que eu estou falando vovó, titia? Porque às vezes nem todo mundo convive com o seu papai e com sua mamãe, tá bom? Então, quando eu falo em família, eu estou falando de todas as pessoas que convivem com você. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser a titia, mas são pessoas que convivem com você. Se convivem com você, faz parte da sua família, tá bom? Então, essas pessoas, porque eu estou falando para você que ainda é criança, que estão ali para lhe ensinar, eles vão lhe passar valores. O que são isso? São regras que são importantes. Um dos valores, seja educado, trate as pessoas com educação. Isso é um valor. Costumes, meus amores, existem várias formas de costumes, tá bom? Mas a tia Sônia vai dar um exemplo aqui para você relacionar com costumes. Nas nossas famílias tem uma prática que é de ir à igreja, tá bom? Independente da sua religião, tá bom? Nós não estamos aqui falando de religião. Mas nas famílias é bem comum que as pessoas irem à igreja em determinado dia da semana. Tem gente que vai aos domingos, tem gente que vai aos sábados, tem gente que vai, algumas famílias vai na quarta, ou seja, então aquilo que vocês vão fazendo, vão indo para determinado lugar em uma determinada data, isso vai se tornando um costume, ok? Deu para aprender? Muito bem, como a tia já falou, a se comportar, a lidar com os problemas. São coisas que nós vamos aprendendo na nossa família. E o que mais? Vamos ver? Muito bem. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a rotina familiar. Na rotina familiar, existem algumas regras que são estabelecidas e precisam ser respeitadas para que a convivência seja boa e harmoniosa. Em cada família há um horário determinado para tomar banho, se alimentar, fazer a lição de casa e dormir. Agora fica uma perguntinha, será se é importante essas regras? Será, tia Sônia, que é importante? Então vamos pensar assim. Já pensou uma casa que não tem regras? Que eu posso comer a hora que eu bem quiser, eu posso estudar a hora que eu bem quiser. O que eu vou pensar dessa casa? O que eu vou pensar dessa família? Eu vou, lógico, automaticamente eu vou dizer, nossa, aquela família é bagunçada, não tem hora para nada. Então, as regras, meus amores, que são combinadas com o papai, com a mamãe, com os adultos da casa, elas servem para harmonizar, para eu ter um lar, para eu ter uma casa bem bacana de conviver, tá bom? E é importante que todo mundo siga essas regrinhas, ok? Muito bem. Continuando, vamos falar de um assunto bem legal. Vamos ler aqui com a tia Sônia? Vocês me ajudam a ler? Aí diz o seguinte: além disso, daquelas regrinhas, daqueles valores que a gente aprende lá na família, a gente também tem outras, além das obrigações, a gente pode compartilhar outras coisas em família. Que é o quê? É aquele momento que todo mundo gosta. Em família, nós podemos também compartilhar os momentos de lazer.
Como assim, tia Sônia? É aquele momento que a família se reúne e vai passear, e vai ao shopping, e vai ao cinema, ou vai passear na casa daquela avó que mora lá naquela cidade distante, ou vai pescar, ou você vai com o papai assistir futebol, tá bom? Às vezes o papai vai jogar, você acompanha. Então, essas atividades a gente também pode dividir aonde? Em família. Não é legal? Muito bem, mas não tem só essa parte de lazer, não é? Além disso, vamos pensar na nossa casa. Para eu gostar da minha casa, para eu me sentir bem na minha casa, tem algo que é muito importante. É quando você chega na sua casa, vamos dizer assim, lembra quando você estava estudando, que você chegava na sua casa na hora do almoço e você encontrava aquela casa limpinha, cheirosinha? Não era legal? Não dava uma sensação boa? Pois muito bem, então a organização da casa, ela é muito importante. Aí fica uma pergunta, fica só na responsabilidade de uma pessoa? É só a mamãe, é só o papai que pode fazer as tarefas de casa? Não, existem coisas que só os adultos podem fazer, mas também você pode contribuir com a organização da sua casa, tá bom? Vamos ver qual é o exemplo, vamos ver coisas que dá para os adultos que moram na sua casa fazer, mas coisas que você que ainda é pequenininho, mas que também pode contribuir. Não é assim? Muito bem. Então, arrumar a casa, direito de todos, dever de todos. Mamãe pode fazer uma coisa, papai pode fazer outra e você também. O que eu posso fazer, tia Sônia? Se eu sou pequenininho, você pode arrumar seus brinquedos. Você pode arrumar seu quarto, tá bom? Já vai estar ajudando. Preparar as refeições. Olha, essa é uma tarefa que fica para quem? Para os adultos, tá bom? Ir ao supermercado também é responsabilidade dos adultos, mas também você gosta de ir, que eu sei. Muito bem. Então, essas, meus amores, são tarefas, são deveres que todo mundo da família pode contribuir. Para quê? Para que assim eu tenha um lar, que eu tenha uma casa harmoniosa, tá bom? Bem legal. Vamos ver se terminou? Muito bem. Então, aqui fica a nossa atividade de casa. Como eu falei no início da nossa aula, hoje nós estamos finalizando esse assunto sobre família. E quando a gente retornar lá em agosto, vai ser um assunto novinho, tá bom? Mas tem atividade, tia Sônia? Tem atividade bem legal. Eu quero que você pense, não vale perguntar para o papai e para a mamãe. Eu quero só que você pense. Tia Sônia falou de regra. Quais são as regras que tem aqui na minha casa? Aquilo que a mamãe, vou te dar uma dica, tá? Aquilo que a mamãe disse assim, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Tá bom? Você vai lembrar e você vai copiar. Se quiser desenhar também pode, tá bom? Para fazer o quê? Para guardar, para depois futuramente levar para a escola. Então a gente vai ficando por aqui, meus amores, já com saudade de vocês. Um beijo e até a próxima semana, tá bom? Até lá!